pessoal do quinto ano, agora vamos iniciar as atividades conceituais de matemática do PET Municipal. A matemática é uma ciência muito incrível, que possui linguagem própria, por isso é muito importante aprendermos as regras e símbolos que esta linguagem nos apresenta. Cada símbolo, cada vírgula tem sua interpretação, por isso é importante que sempre leamos com muita atenção as atividades propostas, situações, problemas ou ideias. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as regras que não compreender e enviar para o professor todas elas. Não se esqueçam que mais importante do que dar a resposta certa, na matemática buscamos como chegamos à resposta. Por isso é muito importante que sempre registrem as operações que fizeram para responder o problema. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos com as atividades desta semana. Bom dia, crianças! Vamos encerrar hoje a nossa primeira semana de retorno do terceiro bimestre. Hoje vamos trabalhar com o livro didático de matemática, com as atividades de revisão, mais uma vez. Então vamos lá, ó. Vamos começar no caderno pelo cabeçalho. A identificação da nossa escola é a Escola Municipal, Professor José Flávio de Freitas, Zecão. Estudante, o nome de cada um de vocês, turma, quinto ano A2, do turno matutino. Hoje é dia 6 de agosto, sexta-feira. Meu professor, Anderson Bueno. Vamos ao trabalho? Muito bem, pessoal. A revisão de hoje vai ser a respeito do valor posicional, ou seja, o quadro de valor de lugar. Observa que em uma loja, a Fernanda tem uma quantidade de dinheiro e o preço do produto que ela quer é determinado valor. Observa lá. Não se esqueça que o quadro de valor de lugar é a ordenação. Sempre se inicia pelo menor valor, ou seja, a unidade. Mas nesse caso nós estamos falando do sistema monetário, ou seja, do nosso dinheiro. E aí quando nós falamos do dinheiro, nós falamos em centavos primeiro. A Fernanda, no seu livro, ela está pensando o quanto ela tem de dinheiro. Você reconhece as notas que ela está utilizando? As notas e as moedas que ela tem? Então vamos lá, ó. Primeira pergunta, a pergunta da letra A, do exercício número 1, é: quantos reais Fernanda tem? Não se esqueça que no nosso sistema monetário nós temos centavos, reais, dezenas de reais, centenas de reais e milhares de reais. Quanto será que a Fernanda tem de dinheiro? E qual é o valor da televisão? Olha lá o preço. Registra direitinho. Não se esqueça de escrever por extenso. Então não basta você colocar os números que compõem os valores que estão, tanto que a Fernanda está pensando que ela tem, quanto o valor da TV. O valor da TV já está lá escrito com os algarismos. Então você vai escrever por extenso, como o nome do número que equivale tanto ao dinheiro que ela tem, quanto ao valor da TV. Para retomar, pessoal, não se esqueça que dentro do quadro de valor de lugar, nós ordenamos os números em unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão e assim por diante. Cada algarismo dentro desse contexto possui um valor dependendo da ordem que esse algarismo ocupe. Então, para a letra C, observe o comando. Observe o valor de cada algarismo do número que expressa a quantia que Fernanda possui e do número que expressa o preço da televisão. O professor tem uma regra que eu gostaria de compartilhar com vocês.
Quem lê direito e com atenção acaba trabalhando menos. Observa que o professor já está dando no próprio livro de vocês a resposta para as questões anteriores, hein? Então quem ler a questão C responde a A e B tranquilo. Mas olha só. 1204, 1240. Observa. O número 1204 possui 4 unidades, 0 dezenas, 2 centenas e 1 unidade de milhar. Já o número 1240 possui 0 unidades, 4 dezenas, 2 centenas e 1 unidade de milhar. Organizando através das ordens e das classes, você pode saber o valor que cada algarismo vai ter dentro do número proposto. Agora olha só que vocês vão responder. Ó. Os dois números são formados com os mesmos algarismos, mas os algarismos E não têm o mesmo valor posicional nos dois números. Quais serão os algarismos que estão trocados e que possuem valores diferentes por estarem em ordens diferentes? Observa direitinho os números e olha quais são os que estão diferentes. E aí vem a regrinha dentro do retângulo azul. Olha só. O valor de um algarismo em um número depende da posição que ele ocupa nesse número. O que isso significa, pessoal? Significa que a ordem que o algarismo ocupa demonstra o seu valor posicional. Certinho? Muito bem, pessoal. Olha só. Já que nós sabemos que o valor de um algarismo depende da ordem que ele ocupa, vamos então escrever o valor posicional de cada algarismo nos números da letra A e da letra B. Muito bem, ó. Na letra A nós temos os algarismos 3, 5, 7 e 9. O 9 vale quantas unidades? O 7 vale quantas dezenas e quantas unidades? O 5 vale quantas centenas ou quantas unidades? E o 3 vale quantas unidades de milhar e quantas unidades? Não se esqueça da regra que o professor passou para vocês do quadro de valor de lugar, certo? Para responder de forma adequada, tem que usar aquela regra. Letra B, o algarismo 1, 2, 8 e 4. O 4 vale quantas unidades? O 8 vale quantas dezenas ou quantas unidades? Então, ele vai ter um valor em dezena e outro valor em unidades. O 2 tem qual valor em centena e qual valor em unidades? E o 1 tem qual valor em unidade de milhar e qual valor em unidades? Não se esqueça de usar o quadro de valor de lugar, hein? Vamos lá? Essa é uma revisão, então o professor não vai passar de novo a regra. Você vai realizar a atividade lembrando das aulas anteriores. Mas professor, eu tava de férias, eu desliguei meu cérebro, eu não lembro das aulas anteriores. Olha e dá uma revisada nos vídeos que o professor pôs anteriores nas aulas de matemática. Tá? Eu não vou nem facilitar colocando a aula de matemática nesse vídeo. Você mesmo vai procurar. Perfeito? Bem, pessoal, escreva quantas unidades vale o algarismo 7 em cada número. Observa que nós temos na letra A o número 27, letra B 712, letra C 6.975, letra D 76.518, letra E 27.001, letra F 751.841. É para você falar apenas a quantidade de unidades
que o algarismo 7 representa em cada número. Então, primeiro, ordena os números, e aí você vai pegar apenas o algarismo 7 dentro dessas ordens e colocar o valor dele, tá? Não vou explicar de novo, é uma revisão que nós estamos fazendo. Depois que você terminar isso, você vai, agora responda, em qual desses números o algarismo 7 tem o valor posicional maior? Você tem dúvida? Pega o quadro de valor de lugar que o professor deu para vocês, plastificado, junto com a tabuada e ordena os números, beleza? Para a atividade de número 4, descubra o número em cada caso. Então, vamos brincar de detetive? Na letra A, o número de lâmpadas que foram compradas para a iluminação de uma cidade tem 4 algarismos, 2 deles são 1, outro vale 3.000 e outro vale 60. Que número é esse? Fique muito atento na dica. Ó, 2 deles são o algarismo 1. O outro vale 3.000 e o outro vale 60. Qual é esse número? Se você prestar atenção nas dicas, você consegue responder, certo? Então vamos lá. Letra B. O número de pessoas que cabem em um galpão é o menor número de 4 algarismos diferentes, no qual aparece o algarismo 5 com o valor igual a 50 unidades. Que número é esse? Pensa direitinho, hein? Observa. O número de pessoas que cabem em um galpão é o menor número de 4 algarismos diferentes, no qual aparece o algarismo 5 com valor igual a 50 unidades. Que número é esse? E como estamos falando no quadro de valor de lugar, vamos agora conversar com o nosso amiguinho que vai nos apontar como é usado o quadro de valor de lugar dentro do dia a dia na matemática. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2017, a população estimada no município de Santo André, no estado de São Paulo, era de 715.231 pessoas. Escreva esse número no quadro de ordens e classes. Observa que nós temos aqui um quadro de valor de lugar com as ordens e classes. A primeira classe, sendo a classe das unidades simples, possuindo apenas 3 ordens, como informa o nosso amigo. A ordem da unidade, dezena, centena. Primeira ordem, unidades. Segunda ordem, dezenas. Terceira ordem, centenas. A segunda classe já é a classe dos milhares, onde nós temos a quarta ordem, sendo unidades de milhar, a quinta ordem, sendo dezenas de milhar, e a sexta ordem, sendo centenas de milhar. Preencha o número 715.231 dentro do quadro, beleza? Muito bem, continuando a atividade, para facilitar a leitura desses números, os números grandes, costumamos separá-los em classes, sendo a primeira classe a classe das unidades simples e a segunda classe a classe das milhares, como o professor já passou para vocês. Olha a dica do nosso coleguinha, ó. Atenção! Para separar as classes, agrupamos as ordens do número de 3 em 3, da direita para a esquerda. Observa que a ordem de grandeza desse número, 715.231, é a ordem de centena de milhar. Como que a gente lê esse número? Preenche aí na letra C. Não se esqueça que o algarismo ele muda de valor, muda a forma que se lê,
conforme a ordem que ele ocupa. Monte e responda. Para a atividade número 2, observe o número da placa e marque com X a frase verdadeira. Primeira frase. A ordem de grandeza desse número é a dezena de milhar. Dica do professor. Ordena o número da placa para você saber qual é a ordem de grandeza, ou seja, a maior ordem dentro desse número citado. Os algarismos 6, 5 e 8 compõem a classe dos milhares. Terceira frase. O algarismo 8 vale 800 nesse número. Observa direitinho e marque apenas um X na frase verdadeira. Muito bem, pessoal. Aqui vocês vão poder usar como apoio uma calculadora. Pode ser a calculadora do seu próprio celular, tá certo? E você vai fazer aparecer no visor o número a seguir. Ó, presta atenção. As atividades vão te dar a dica. Você vai preencher no seu celular, na calculadora do seu celular, e responder no livro e mandar a foto pro professor, hein? Então vamos lá, ó. Letra A. Um número com 3 algarismos, em que o algarismo 4 tenha o valor igual a 400 unidades. Observa que são 3 algarismos que você vai digitar e não pode ser 400, como já está na atividade, tá certo? Você vai ter que criar um número com 3 algarismos, onde o algarismo 4 tenha o valor de 400. Uma dica extra, não pode repetir algarismos, tá? Tem que usar 3 algarismos diferentes para fazer a letra A. Letra B. Um número com 6 algarismos, em que o algarismo 5 tenha valor igual a 5 dezenas de milhar. Observa só, você vai ter que usar 6 algarismos diferentes na letra B, e o algarismo 5 tem que valer 5 dezenas de milhar. Letra C. Um número com 5 algarismos, em que o algarismo 2 tem o valor igual a 2.000 unidades. Um número com 5 algarismos, em que o algarismo 2 tem o valor igual a 2.000 unidades. Um número com 6 algarismos, em que o algarismo 3 tem o valor igual a 3 centenas de milhar. 3 centenas de milhar. Então pensa direitinho, faça em sua calculadora, não repita algarismos, tá? Todas elas com algarismos diferentes. E presta atenção na dica que foi dada. Muito bem? Respondam, façam a imagem e mande para o professor. Atividade de número 4, vocês vão ler a notícia, depois escreva como lemos cada um dos números que aparecem nela. Então você vai ler a notícia e depois no seu livro e no caderno você vai escrever como se lê os números que aparecem na notícia. Museus mais visitados em 2016. O Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, divulgou os 3 museus mais visitados em 2016. São eles: Museu Imperial, em Petrópolis, Rio de Janeiro, que recebeu 321.632 visitantes. O Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, Minas Gerais, com o público de 156.570 pessoas. E o Museu Histórico Nacional da cidade do Rio de Janeiro, que recebeu 123.370 visitantes. Olha a fachada do Museu Imperial, no município de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, em 2016. No espaço, você vai escrever os números que aparecem por extenso, como se lê. Perfeito? Usando somente algarismos, escreva os números que a professora está ditando. Letra A, 7.249. Letra B, 180.046. A família de Ana juntou as economias que fez durante um ano
e conseguiu a quantia a seguir. Observa bem as notas em cima da mesa e preencha. Completa o quadro, ó. Letra A. Complete o quadro com a quantidade de cédulas e moedas que a família de Ana conseguiu juntar. Quantas cédulas de R$100, quantas cédulas de R$10 e quantas moedas de R$1 a família conseguiu. Anote no quadro. Veja como a Ana e seu irmão calcularam a quantia economizada e responda. A Ana fez 1.000 mais 60 mais 8. O irmão dela fez 10 vezes 100 mais 6 vezes 10 mais 8 vezes 1. Qual é a quantia economizada pela família de Ana? Letra C. Se a família de Ana tivesse mais 10 cédulas de R$10, qual seria a quantia total economizada? Explique como você calculou. Beleza? Não se esqueça, essa é uma revisão sobre o que nós já fizemos até na prova. Decomposição. E aí, pessoal? Vamos brincar de cruzadinhas? Na atividade número 2, de decomposição, você vai fazer o seguinte, ó. Complete a cruzadinha com o número correspondente ao resultado de cada um dos itens. Então, na letra A, você tem o resultado de 7 vezes 10.000 mais 3 vezes 1. Faça a composição dos números e complete com os resultados na cruzadinha. E aí, você consegue? Façam todos eles e preencha a cruzadinha com os numerais. Beleza? Já aqui na atividade de número 3, você vai decompor os números a seguir. Igual nós estamos treinando desde lá do terceiro ano. Então, ó, o número 457.890, como que a gente decompõe ele? E o número 555.876, como se decompõe? Lembra que decompor um número quer dizer colocar o valor que cada algarismo tem na ordem que ele ocupa. Para a atividade de número 4, identifique o erro na decomposição do número 139.570 e cerque-o com uma linha, ou seja, circule onde que está errado, tá certo? Em seguida, escreva a decomposição correta para esse número nas linhas em branco. Olha lá, 139.570. 1 vezes 100.000, 3 vezes 30.000, 9 vezes 1.000, 5 vezes 100, mais 7 vezes 10. Onde está o erro? Circula onde está o erro e corrija ele na nossa linha. Ah lá, todo mundo é capaz de fazer isso, hein? Continuando, vamos agora para outro exercício de ordenação e comparação. O administrador de um site decidiu comparar o acesso às páginas de jogos e notícias. Para isso, ele colocou um contador nessas páginas. Observe. Primeiro site, 875.210 visitantes. Segundo site, 874.632 visitantes. Complete os quadros de valor de lugar com os algarismos de cada número. Então você vai preencher na letra A com os visitantes do site de jogos e também com os visitantes do site de notícia. No primeiro quadro de valor de lugar, os visitantes do site de jogos e no segundo quadro, dos visitantes do site de notícias. Se a boquinha do jacaré vai para a esquerda, quer dizer maior que. Se a boquinha do jacaré vai para a direita, quer dizer menor que. Presta atenção nisso e nós vamos usar na próxima atividade. Vamos lá? É aqui que você vai usar o símbolo, hein? Boquinha para a esquerda, maior que. Boquinha para a direita, menor que. Perfeito? Como o administrador pode comparar esses números? Primeira parte.
875.210. 0 unidades, 1 dezena, 2 centenas, 5 milhares, 7 dezenas de milhares, 8 centenas. 874.632. 2 unidades, 3 dezenas, 6 centenas, 4 unidades de milhar, 7 dezenas de milhar, 8 centenas de milhar. O número 875.270 é maior que 874.632. Ou seja, escreva por extenso no espaço entre os dois números, hein? Aqui na atividade número 2, preencha os quadros com números de 6 algarismos para que as desigualdades sejam verdadeiras. Letra A. 786.000 é menor que valor que você vai colocar ali? 135.796 é maior que... Escreve um número ali. Letra C. Eu não sei o número, mas eu sei que ele é maior que 312.945. A letra D, eu não sei o número, mas eu sei que ele é menor que 625.584. Muito bem, preencham com números de 6 algarismos que deixa essas afirmativas verdadeiras, certo? Para essa próxima atividade, você vai pintar de acordo com a legenda. De azul, você vai pintar o retângulo dos números que são menores que 99.999. Todo número que for menor que 99.999, você vai pintar de azul. Já de amarelo, você vai pintar números que são maiores que 99.999 e menores que 499.999. Presta atenção nisso, hein? E de vermelho você vai pintar números maiores que 499.999. Quero ver quem é que vai acertar essa aí, hein? Nossa, vocês viram que hoje nós estamos trabalhando só com números grandes, né? Então vamos lá. Fernando pesquisou a população estimada de algumas cidades brasileiras divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2017. E anotou em um papel, mas os dados escritos foram embaralhados. Leia as dicas e ajude Fernando a organizar esses dados. Dicas! Entre essas cidades, a que tinha menor população era Paranaguá e a que tinha a maior era Aracaju. O número que representa a população de Vitória possui o algarismo 6 com um valor posicional de 60.000 unidades. A população de Boa Vista é a maior que a de Palmas. Presta atenção que aqui você vai usar de novo aquela atividade de raciocínio lógico. Então presta atenção nas dicas e preencha a tabela proposta. Na letra B, você vai ordenar os números do maior para o menor, ou seja, em ordem decrescente, do maior para o menor. Vamos lá, pessoal? Ordena todos os números, leia direitinho o nome das cidades na tabela e preencha corretamente. Com essa atividade, galerinha, nós encerramos a nossa primeira semana de retorno após as férias. Não se esqueça de ir na escola retirar a sua apostila. Semana que vem a gente volta ao PET, Programa de Estudos Tutorados. Um abraço e bom final de semana a todos vocês. Até semana que vem. Eu voltarei.